audiência será gravada agora. Então, depois eu corto essa meia hora aí que ficou, só aviso para quem for assistir que a primeira meia hora pula, né, do vídeo. E então vamos lá, caiu muita conexão. A revisão de pulsologia, assim, a gente vai, se estiver a aula, a gente vai dar essa revisão, depois na prática a gente treina um pouco, e a minha ideia é que vocês treinem em casa com todo mundo que vocês puderem, tá? Essas pequenas coisas, revisando onde eu parei, né, que era mostrando as artérias, né, a questão dos capilares. Então, claro, se a gente falou que os vasos são governados lá pelo coração, né, que, que quem ajuda a manter o sangue dentro dos vasos é o elemento terra, né, que a gente vê aqui, ó, que ao redor das artérias, dos vasos, a gente tem o tecido conjuntivo, que é regido pelo elemento terra, pelo zangue-fu do baço, né, que mantém os vasos dentro do lugar. Então, o sangue dentro dos vasos. Então, se a gente tem algum distúrbio geral, a gente olha de uma forma geral essa ideia do tecido conjuntivo. Mas onde eu queria chegar principalmente era a sensação do endotélio, que eu acho que é o que é mais difícil, né? É o mais abstrato, vamos dizer assim, né? Mas é porque é sutil e a gente não tem esse costume de ver, né? Com essa riqueza de detalhes que a Suzette passou, aqueles 28 pulsos, né? É bem complexo. Mas se a gente conseguir chegar entre forte e fraco e evoluir para análises que caibam dentro dos 8 critérios de diagnóstico, vai fazer muita diferença para a gente fechar um quadro clínico, tá bom? Então, o que é importante saber, né, que parece que qualquer coisa, uma coisa não vai interferir na outra, mas que a gente vai treinar lá na prática e vai ver, é que quando eu tô com a mão no pulso, qualquer coisa pode dar uma pode dar uma alteração no pulso. Então, assim como a gente treinou aqui antes de dar reinício, né, essa revisão, você coloca a mão no pulso. Se você, dependendo do que você pensa, se você pensa numa coisa que te dá raiva, vai mudar o tônus do seu pulso, né? Se você pensa em alguém que te faz bem, vai mudar o tônus. Se alguma situação ruim, se pensar num trânsito, num problema no trabalho, ele vai mudar, às vezes, a frequência, o tônus, e ele também pode trocar o ritmo dele. Então, às vezes, pode dar uma aprofundada no pulso. Isso também muda conforme a música, conforme a presença ou não da luz, dessa luz que não é natural, tá bom? Então, quando vocês estiverem verificando o pulso, claro que lá na prática a gente está treinando, tá todo mundo vendo o posicionamento da mão, essas coisas, mas o ideal é que esteja num ambiente bem tranquilo, tá bom? Porque faz diferença. Outra coisa importante para lembrar para vocês na hora de um ambulatório é que cada um vê um pulso de uma vez, porque o meu toque pode interferir e às vezes a gente é capaz de sentir o pulso do outro. Então o paciente tem que estar concentrado, relaxado nele mesmo e não pensando em outra pessoa. E a gente também tem que estar concentrado com uma respiração tranquila, tá bom? Quando a gente fala do que a gente vai analisar na pulsologia, a gente está falando de artérias, tá? Então a gente vai analisar o pulso radial. E aqui no pulso radial, né, que fica tem aqui dois ossinhos, né, que passam aqui, o rádio e a ulna. Isso, o rádio e a ulna, tá? São dois ossinhos. Por isso que a gente tem a artéria radial e a artéria ulnar. Então, para a gente localizar, é essa próximo do polegar, tá? Ela vai passar próximo ao polegar. Aqui eu gosto desse desenho, até porque ele tem esse formato de colocação dos dedos, que é feito quando você só vai ouvir o ritmo da frequência cardíaca, né?
Mas a nossa colocação, a análise de pulso é feita com 3 dedos, com o indicador, o médio e o anelar, tá? E ele é feito, né, desse jeito, do lado do polegar para fora. Porque esse polegar aqui, ele vai servir também de apoio para evitar que o pulso fique fletido, com flexão palmar. Ele tem que ficar com uma leve flexão dorsal, tá? Do dorso aqui. Deixar ele caidinho, aberto, para você avaliar o melhor possível. Então, a posição dos dedos, agora que a gente já vai começando a conhecer os pontos, é o indicador no ponto que seria o P9, que é bem nessa linha da articulação, que forma a linha, e que tem um buraquinho um pouco mais, que dá para perceber um pouco mais. O dedo médio, ele vai ficar em cima do processo estiloide do rádio, chama, que é um ossinho que é um pouco mais proeminente. E o outro, logo em seguida, ele vai acomodar logo em seguida, que seria no nosso P8, tá? Então, P7. Então, P9, P8 e P7. São 3 pontos do pulmão que a gente pode tomar como apoio para a localização, tá? Dos dedos. Uma coisa também importante que vocês viram lá na prática, mas que a gente às vezes esquece, é que pessoas com dedo muito grande em relação ao paciente vai ter que acomodar os dedos de uma forma assim mais encavaladinha. E outras com os dedos muito pequenos, perto da polegada do paciente, vai ter que afastar levemente os dedos para poder sentir o pulso na posição correta. E a posição é o mais importante aqui da localização dos pulsos, tá? Então, a gente tem o pulso esquerdo, que aqui eu pus nesse formato para a gente olhar como a gente olha o paciente, né? Ele acomoda as mãos em cima da mesa, né? Em cima da almofadinha na nossa frente, ou no colo, né? E aí ele acomoda os braços e o ideal é que a gente tome os pulsos, os dois ao mesmo tempo, tá? Então, eu queria que vocês, se pudessem participar aqui comigo. Então, eu tenho aqui, esse lado aqui é o direito do paciente, esse lado aqui é o esquerdo do paciente, tá certo? Tudo bem? No pulso esquerdo, quais são os zangues? Os órgãos, zangue é órgão, tá? No pulso esquerdo, quais órgãos eu tenho? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Quais órgãos a gente tem aqui? O coração, o fígado e o rim. Isso, coração, fígado e rim. E no direito? Pulmão, bexiga, pulmão, baço, pâncreas e CS. Isso, ótimo. Então, esses são, nos órgãos, a gente olha os profundos, né? Então, pulmão, baço, pâncreas e circulação, sexualidade ou pericárdio, do lado direito, e do lado esquerdo, coração, fígado e rim. Eu demorei para, né, você estava lendo, provavelmente, né, nas anotações, e a gente demora para decorar. Então, eu inventei uma palavra. Eu falo que do esquerdo é o kafir e do direito é o pubac, para gravar, tá bom? Então, eu inventei essas 2 palavrinhas só porque eu não conseguia decorar. Eu conseguia decorar que o lado esquerdo é o coração, porque é o lado do coração é do lado esquerdo mesmo, mas a gente não pode pensar para o resto, porque o fígado fica do lado direito, então não ia fazer sentido. Então, só gravo o do coração para saber que é do lado esquerdo, e os seguintes eu vou seguindo. Então, kafir e pubac, tá? Outra coisa que, quando a gente fala de profundo e superficial,
Para eu sentir o profundo, eu uso uma técnica que é mais da pulsologia coreana. Mas eu faço o quê? Eu aperto o meu pulso, podem fazer aí, até sumir e volta bem devagarinho. Quando começar a bater, eu sei que eu estou no pulso mais profundo dos órgãos. Depois eu solto mais um pouquinho. E aí, bem devagarinho, eu vou sentir que o pulso tem outras qualidades. Esses são as vísceras correspondentes, tá? O que é importante? Por que é importante a gente treinar esse movimento? Porque a gente tende, quando faz a avaliação, ou soltar muito rápido, e aí você já está na pele, né? Ou não chegar ao ponto de sentir o pulso profundo do paciente. Então, dependendo de alguns medicamentos, ou dependendo do próprio paciente mesmo, ou a atividade física que ele faz, ou a falta de atividade física, às vezes a gente vai ter uma variação de qualidade que não é o comum, vamos dizer assim, dentro de uma textura normal, de mais elástica, ou às vezes é um pulso mais duro, ou mais cheio, né? Que empurra o seu dedo. E aí você já vai sentir ali logo de cara, e o ideal é que você tente aprofundar ele até sumir e voltar um pouquinho, porque às vezes o superficial tá tão forte que mascara o que tem lá dentro, tá bom? Ou a gente não tem uma noção muito exata. Então é bom sentir essa diferença. Aperta até sumir ou quase sumir, né? Teve gente que falou, ah, mas é difícil fazer sumir. Aí volta um pouquinho. Ó. Aí você vai sentir esses profundos que tem uma qualidade e quando levanta mais um pouquinho, você vai sentir outra qualidade. Tudo bem? Sentiram diferença? Conseguem Sim, Lu. sentir? Tá. Sim. Se alguém não conseguir, fala, tá? Então, no direito aqui, olhando para essa parte da tela aqui que tem o bracinho, a gente tem pulmão, baço, pâncreas e CS, a gente tem coração, fígado e rim, tá? Qual que seria o ideal lá que tivessem? O que vocês acham que o pulso deveria ser igual dos dois lados? Um mais forte que o outro? Qual que seria o ideal? Olhando assim para esses órgãos. Dizem que do lado do coração é mais forte, né? Porque tá do lado Isso. do coração pulsando. Na visão ocidental, porque está do lado do coração. E na visão oriental? Boa. Opa. Ó, vamos pensar junto aqui, ó. O que o coração é do rim, do pulmão, desculpa. Dentro do Zangifu. Ele é de qual elemento, o coração? É do fogo. Fogo, Isso. E o pulmão? metal, É um metal. O que o fogo é do metal? O fogo derrete o metal, então ele controla. Fogo é a avó, né? Isso, é a avó, é o dominador, né, o que controla, tá? Então, teoricamente, dentro de uma natureza, esse tem que estar maior que esse, né? Numa análise. E o fígado, ele é de que elemento? Tipo de madeira. Madeira, E o baço do pâncreas? terra. Terra. E que o fígado é da terra? A avó também. Avó. A avó também. Então, ele tem que estar mais forte para controlar o baço pâncreas, né? E o rim, o que ele é? Da água. Água, Isso. E o CS fogo, é fogo. O fogo, Então, ele isso. tem também a água controla o fogo, né?
Por isso que esse pulso esquerdo, o ideal, o normal, é que ele esteja igual ou maior que o lado direito, seria o ideal, tá? A princípio, tudo bem? O ideal, normal, seria que ele estivesse igual ou maior que o lado direito. Por conta dessa direção, né? Olhando os 6 pontos ao mesmo tempo, a gente vai ter essa percepção do lado esquerdo ser mais forte que o lado direito, tá? Ou igual, que seria o ideal. Se acontece o oposto, que o lado direito está mais forte que o esquerdo, quer dizer que tipo de patologia, de ciclo patológico eu posso encontrar? Eu tenho esse jeito, mas é porque eu tomo remédio de pressão alta para controlar. Então, meu pulso do lado esquerdo é mais fraco do que o direito. Mais fraco que o direito, tá? E você, então o que eu posso esperar no seu Excesso caso? do neto? O neto está em excesso? Isso, e aí causa que tipo de ciclo patológico? Tem 2 ciclos patológicos, né? Quando a gente aprendeu os normais, seria o de geração, que é mãe e filho, e é o avô-neto, né? Que é o de dominância. São ciclos naturais. E tem 2 patológicos, que é o de dominância excessiva e de contradominância, tá? Então, no seu caso, quando o lado direito está mais forte que o esquerdo, eu posso pensar que tem algum desses órgãos, né? Ou de uma forma geral, que esteja acontecendo uma contradominância. Ou o pulmão agindo de uma forma excessiva sobre o coração, ou o baço pâncreas levando um problema para o fígado, ou o CS levando um problema para o rim, né? Que geralmente, assim, ó, se é um eixo aqui, ó, baço pâncreas com fígado, eu vou pensar de distúrbios mais gástricos, digestivos, né? Se eu tô olhando uma questão de pulmão com coração, também posso pensar numa questão assim circulatória, né? Eu acredito que a questão, no seu caso, por conta desse medicamento, é o fogo sobre o rim, né? Porque esse tipo de medicamento não sobrecarrega os rins. Sim, verdade, é isso mesmo. Né? Então a ideia é o quê? Vou tirar o remédio? Não, eu vou equilibrar o rim para que ele se tonifique e possa controlar essa ação do medicamento que é patológica, tá bom? Tá bom. Aí a Perfeito. gente já tem um processo aqui que a gente pode olhar e nota que é um bom diagnóstico e que eu ainda nem cheguei a olhar um de cada vez, né? Aí, se eu levantando os dedos aos pouquinhos, antes de ver cada um na sua unidade, né? Eu posso também olhar, ó, o pulmão, que vocês já me falaram que é do metal, com relação ao fígado, segurar os 2 juntos. O pulmão de um lado, o fígado do outro. O que o pulmão é do fígado? O metal é da madeira, né? Pode pensar assim. O pulmão é metal, né? Comparando com o fígado, tá? Olha aí, também não é uma questão. Também é relação a avô-neto, não é? Só que agora o pulmão tem que ser mais forte que o fígado, não é? Isso. Tá. Quando vocês perceberem, anotem aí para quando vocês perceberem que o pulmão não está comunicando bem com o fígado, às vezes é alguém que passou alguma raiva ou tá de TPM daquelas, né? Se tiver o fígado contradominando o pulmão, pessoas que têm coceiras, alergias, que são problemas de contradominância, tá? Ou o pulmão tá muito fraquinho mesmo, a pessoa tá meio deprê, tá bom? Também pode acontecer do fígado estar sobrepondo a energia do pulmão. Mas geralmente é
por raiva, alguma coisa assim mesmo, tá? A mesma coisa, ó, o que é o baço pâncreas em relação ao rim? Não é a terra sobre a ação da água? Impondo uma ação, né? Então, a terra que controla a água, ela pode, por excesso de pensamento, de preocupação, começar a agir prejudicando a água. Então, o excesso de pensamento causando um problema na água, causando medos, né? A pessoa fica com aquele pânico, tá bom? Tudo bem até aqui? Sim, tudo bem. E aí a gente pode olhar eles de uma forma individual também, né? Colocando o dedo, e aí a gente vai sentir no profundo, por exemplo, o coração, no superficial, o intestino delgado, tá? Do fígado, qual que é? É bom repetir, mesmo que colando aí, porque vocês vão gravando, tá bom? Então, É a vesícula biliar, ótimo. Do rim é bexiga, do pulmão, intestino grosso, isso. Do baço, estômago, estômago. E do cérebro, É o triplo aquecedor. intestino grosso. triplo aquecedor. Triplo aquecedor aqui. Que é aquele que distribui a energia original que fica armazenado lá no rim nos 3 aquecedores, né? Pega tanto o TA inferior, onde pega a questão genital, intestinal também, TA médio, que é estômago, baço, fígado, vesícula, e o TA superior, pulmão, coração, tá? Então, na dúvida, o que eu vou tratar, lança a mão do triplo aquecedor, que ele equilibra um pouco tudo. Aquelas pessoas poliqueixosas, né? Você não sabe nem por onde começar, pode pensar em começar pelo triplo aquecedor, tá bom? Então, olhando individualmente, eu também posso ter bastante coisas assim que a gente pode observar. Às vezes, no pulso do coração, um coração que é mais difícil de sentir do que outros, geralmente são em pessoas que não fazem atividade aeróbica, que não faz uma caminhada, uma bike, que não nada, que não tem uma atividade aeróbica, né? Então o coração fica mais fraquinho mesmo, né? Uma pessoa que está gripada, você vai notar, deixa eu ver seu pulmão, eu vou de repente achar um pulmão mais cheio, mais com pulso sentindo bastante a parte superficial, tá bom? Uma pessoa que está com prisão de ventre, olha o intestino grosso também, se está tudo parado lá, né? Uma pessoa que está menstruada, às vezes o pulso do fígado está cheio, empurrando o dedo, tá? Esses dois aqui, tanto do baço pâncreas como do fígado, ele vai estar mais aparente mesmo. Por quê? Ele fica em cima desse ossinho que a gente chama de processo estiloso, do rádio, então ele fica mais evidente, então é mais fácil de sentir mesmo. E mesmo naquelas pessoas que têm o pulso mais fininho. Mas, de qualquer forma, eles ficam mais evidentes ali e o do fígado, principalmente, é natural que ele seja mais tenso, tá? Que ele tenha uma tensão maior, tudo bem? E essa questão de texturas, né? Claro que tem o duro, nenhum vai ser que nem um metal assim, né? E nenhum vai ser muito, muito mole, mas ele pode ter uma textura tipo dessas cânulazinhas assim. Então, quando eu começo a esperar que vocês façam essa avaliação, eu não preciso que vocês falem a palavra exata que está lá no livro. Se é em corda, se é duro, se é mole, se é frouxo, se é o que... Não, é que você consiga perceber se ele está tendo uma
tensão mais para o duro ou mais para o molinho? Quando a gente fala de tensão, a gente está falando do Qi, tá? Apesar de estar sentindo como passa o Xue, eu penso assim, a textura você está vendo como... Lembra que eu falei do tecido conjuntivo, que é ligado ao baço, né? O baço não é quem ajuda a gente a formar o Qi, né? Então, se eu tenho um bom Qi, a textura vai estar firme, né? Não dura, mas firme. Eu sinto a textura do vaso, do calibre do vaso, tá? Outra coisa que eu posso ver com relação a esse pulso é a velocidade. Esse é um pouquinho mais complexo. Quando a gente vai avaliar, precisa de muita tranquilidade assim, no ambiente. E é bom que o paciente tenha tido tempo de chegar, começar a contar a história dele antes de já ver o pulso logo de cara, porque às vezes ele vem rápido, correndo, cansado, e aí o pulso pode enganar um pouco a gente. O ideal é que o pulso esteja dentro de um ciclo respiratório de 4 respirações por minuto, né? Por ciclo respiratório. E por que eles fazem esse tempo, né? De 4 por ciclo respiratório? Porque se eu olhar 12 pulsos por 1 minuto, não vou terminar de ver o pulso nunca, né? Então, o que é a ideia? Já que o ideal é que o pulso tenha num repouso 70 batimentos por minuto, né? O ideal do repouso, né? O paciente está em repouso, batimentos por minuto, né? Não é esse uma média, né? De 70 a 80? Se eu calcular aqui, ó, que numa respiração eu tenho 20 respirações, num minuto eu tenho uma média de 20 respirações se eu tiver normal, né? Então, eu tenho aqui, peraí, deixa eu apagar aqui. 70 dividido por 20 vai dar uns 3,5. Por isso que fica uma variação, que eles contam de 3 a 4 respirações. A 3 até 5 ainda é normal. Agora, acima de 5 ou abaixo de 3 seria o patológico, tá bom? Então, por quê? Porque dentro de um batimento normal de repouso e uma respiração de repouso, que dá 20, aí eu teria que ter 3,5, mas tem uma variação, né? Porque de 70 a 80 batimentos ainda está dentro do normal, né? E a respiração às vezes varia de 15 para 20, mas o normal é 20, tá? Respirações por minuto. Então a ideia é que esse pulso esteja com uma média de 4 por ciclo respiratório. Mas só que se eu falar para o paciente respire, ele vai fazer assim. Aí eu vou falar, o pulso tá lento, porque vai ser uma super respiração e aí não vai dar. Então, eu me acalmo, Luciana, eu faço como? Eu mesma, tô vendo no paciente, mas eu me acalmo, eu já sei mais ou menos como seria um ciclo respiratório meu. Então, mesmo assim, na terceira respiração é que eu começo a contar. Então, eu vou fazer no desenho como eu tô respirando, tá? Tá? Aí seria mais ou menos isso. Então, eu tô lá, eu inspirei na terceira e soltei, é como se eu estivesse sentindo o pulso, né? Eu fiz o inverso, eu vou respirar e vou contar. 1, 2, 3,5, 4, né? E aí tá dentro de um normal, tá? Então eu respiro, tentem sentir em vocês aí. Na terceira respiração, conta quantas vezes bate.
Dúvida aqui? Ninguém falou nada. Nada, tá. Então eu conto. Não, Tá. Então não, eu sem dúvida. sem dúvida, né? Eu conto um ciclo, quer dizer que é uma inspiração e uma expiração, tá bom? Então é a subida e descida. Que nem meu pulso agora, acho que pela agitação, que não estava funcionando na internet antes e tal, aí eu achei que meu pulso ia estar mais rápido. Ele tá dando 4, quase 5. Ainda é dentro do normal. Agora, se você pega alguém, não vale em criança, né? Que bebezinho tem batimento bem mais acelerado que o normal. Mas você pega alguém com febre, o pulso vai estar né? Bem mais. Por quê? O que essa velocidade do lento e do rápido quer dizer dentro dos 8 critérios? Se o pulso estiver rápido, é sinal de calor, tá bom? E se o pulso estiver lento, é sinal de frio. Então, a velocidade, ela está intimamente ligada, o normal seria 4 por ciclo respiratório, abaixo, menor que 3 é lento, menor que 3 é lento e maior que 5 é rápido, tá? Então, velocidade está ligado à presença de calor, se tiver rápido, ou de frio, se tiver pequeno, lento. Tudo bem? Quando eu falei lá, voltando um pouquinho, de se a textura tá dura ou mole, ele pode estar ligado aqui. Que questão dentro dos 8 critérios? Eu falei do ti, né? Mas é sinal que o ti, se tiver muito mole, ele vai estar como? Lembra, 8 critérios é aquele: se é superficial profundo, deficiente se excesso, calor frio e yang. São os 8 critérios. Então, se um pulso está mole, Ele tá in. ele está mais pro in, né? E ele está mais para o quê? Dá para falar se ele está mais para deficiência ou para excesso? Mais deficiência, né? Tá Mais circulando. deficiência. É. Isso. E se ele tiver muito duro em corda, é sinal que ele está em excesso, né? Yang, em excesso, e até em algumas síndromes chamado de estagnação. Então, quando a pessoa tem dor, ele vai tender a estar mais duro. O frio também pode gerar um pulso mais duro, tá? Ele é mais uma tensão maior, porque o frio não contratura. Então, pode ter uma estagnação por frio. Também pode ser. Quem vai mostrar que é por frio mesmo? A velocidade, tá? Se tiver lento, eu inspiro e solto, e mesmo assim dá 2 batimentos por ciclo respiratório. Então é que tá lento. Às vezes uma pessoa com dor na lombar, a gente pega esse pulso, que teve dor lombar essa semana, aí a pessoa fala, você é bruxa, né? Porque você sente um pulso do rim mais fraquinho, e o rim, as síndromes do rim, que rege joelho, articulações, coluna lombar, ele vai estar mais lento. Alguém que ficou no ar-condicionado direto, tá bom? E vamos fazer uma brincadeira aqui. Lembra que a Suzete falou dos meus desenhos? Aí eu trouxe para vocês aqui, Quando o pulso está empurrando o dedo, vocês lembram como é que pode chamar? Como é que chama? Dá um nome aí, não precisa ser o nome dentro dos 28. Eu não lembro. Dá um Pra nome mim aí. é forte. É forte. Forte, né? Que tá empurrando o dedo, né?
Sim. Tá levantando o seu dedo. Eu posso dizer que provavelmente eu mal toco e ele já empurra. Eu posso dizer que ele tá. Posso usar o termo mais superficial, né? Ou se ele estiver bem empurrando com volume de sangue grande, eu posso dizer que ele tá cheio, né? Então, ele estando cheio, né? Com essa característica de ser mais forte, de empurrar o dedo, né? Esse cheio, ele está dentro dos 8 critérios. Eu posso dizer que ele está o quê? Superficial ou profundo? Tá superficial. Tá com mais características para superficial, né? Ele é mais para deficiência ou excesso? Excesso. Excesso. Ele tá. Posso dizer que ele tem calor ou frio? Se estiver pulsando rápido, é calor. Se estiver pulsando devagar, é frio. Exatamente, perfeito. Mas aqui é só falando que é cheio, eu não falo velocidade. Então eu pulo. Aí eu não falo. E, e eu posso falar se ele é mais yin ou mais yang? Para mim, yang. Yang, ótimo, tá? Então, se eu pego um caso clínico e eu sinto um pulso assim bem presente, se eu quiser tratar, eu posso começar a tratar primeiro pelos excessos dele, né? E não pelas deficiências, tá? Então, eu posso direcionar meu tratamento, porque uma pessoa é complexa, né? Ela nunca vai ser só uma coisa ou só outra. Então, eu posso fazer com que eu posso pedir para a pessoa, dentro do quadro clínico, claro, eu vou pedir para ela a queixa principal, tenho que dar foco à queixa principal, mas é sinal que ela tem algum processo de muito excesso ali dentro, que pode estar desgastando a energia. Então, eu vou ter que equilibrar ali. E a gente vê o pulso antes e também vê depois, tá bom? Então, por exemplo, uma pessoa que está reclamando de fraqueza. Eu tô cansada, tô fraca, mas você olha o pulso tá bombando. Alguém tem que acalmar ele, né? Então, de repente, é o excesso que está causando um desgaste, não uma deficiência logo de cara, tá bom? É onde eu queria chegar, que o pulso ele vai ser determinante no nosso tratamento, tá? Aqui é uma digital, tá? Que tá assim, finge que é a minha digital. E quando passa assim, ó, o vaso passa no dedo, parecendo um fiozinho de cabelo. Como é que a gente chama esse pulso? Fino, fraco. Ele tende a ser mais fraco, né? Mas ele tem essa característica quando ele é fino, exatamente fino é o termo mesmo. E aí é sinal que quem está deficiente, é uma deficiência, né? Você até usou o termo junto fraco. Ele é fino. Falta de ti. Se fosse só fraco, eu falaria que era do ti. Ou se ele tivesse com uma outra textura e tal. Mas ele tá fino. É sinal que tá com volume de sangue? Não, não tá. Isso, é que ele tá com deficiência do Xue, tá? Tudo bem? É um pulso característico de deficiência do Xue. Vamos dizer que associa a outras questões de deficiência do Xue, por exemplo, palidez, língua pálida, palidez na face, moscas volantes, que enxerga aqueles pontinhos pretos, formigamento, adormecimento, sabe? Quando o sangue não chega na extremidade, é uma deficiência de Xue. Tá bom? Claro que se é só porque você ficou em cima do braço mal posicionado, não vai acontecer isso. Mas uma pessoa que está muito com perda de massa muscular, muito emagrecida, aí deitou de lado já perde a circulação, porque não tem Xue para circular, né? Tá com anemia. Tudo bem? Pode Ok. passar. Passei aqui.
E esse é meu dedo olhando de frente, tá? Não sei se dá para perceber, aqui era a minha intenção de ser uma unha, minha digital aqui. Mas aqui eu estou representando um vaso, ó, que ele está cedendo ao dedo, o dedo encosta, ele espalha o endotélio aqui, eu sinto ele espalhar, e aqui seria um volume de sangue lá dentro. Como é que chamariam esse pulso aqui? O sangue não, parece que não chega aqui, ó, não empurra, você não sente o sangue quase passar. Como é que a gente chamaria esse pulso? Fraco. Tem um negócio de que nem água que ela explicou, como que é? Circula que nem água. Não, tem um que é outro, que é como toras de madeira boiando sobre os rios, é outro. É outro. Mas Esse, ele tá mais para fraco, né? é mole, fraco, é? Perfeito, obrigada. Então, ele é um mole, tá? Mas também tá vazio, né? Porque você não sente o chuê passar, o sangue passar, né? Aí, se eu falo que ele é mole, eu tô remetendo a ideia mais de deficiência de Qi ou deficiência de Yang, tá? Então, é uma deficiência, é um caráter de deficiência de Qi ou Yang, tá? Agora, se eu vou pro vazio, é deficiência de Xue também. Pode ser uma pessoa anêmica? Anêmica e fraquinha, né? Que tá bem anêmica mesmo. Porque tem aquelas pessoas que têm uma anemia já da natureza da pessoa, mas que você olha, tá com energia, tá com força de vontade, tá com vida, né? E tem aquela anêmica mesmo que tá, só quer ficar deitada, tá cansada, vai subir uma escada, parece que vai ter um treco, tá bom? Aí também as unhas, se isso tiver no fígado, o cabelo cai, as unhas ficam fracas, os tendões, qualquer exercício já machuca o tendão. E esse aqui, que por mais que eu coloque o dedo, parece que eu não alcanço no vaso. Vocês sentiram em algumas pessoas lá na prática. Eu aperto aqui assim, ó. Mas, ai, professora, não tá achando. Claro que no início a gente pode desconfiar que a gente que não tá achando mesmo. O ideal é que você venha de fora para dentro, tá? Encontrando o pulso. Que algumas pessoas estavam com o pulso um pouquinho mais pro tendão, né? Outras mais para fora. Mas como é que ele chama quando você quer encostar? Que nome você daria? Esse é o profundo, igual o meu. Isso, já conhece ele. Você põe, e é sinal do quê quando está profundo? Dentro dos 8 critérios. Ele Sinal tem que tá dentro, pensa nos 8 critérios. Ele é superficial ou profundo? Já respondeu, né? Entre superficial e profundo. Ele é profundo, né? Tá lá no fundo. Então é sinal que eu vou ter que fazer um tratamento que vise mais as partes de órgãos mais profundos do que de vísceras, tá? Ele é um sinal que ele tem um problema de deficiência ou excesso? É difícil, né? Porque se ele tá profundo, mas ele tá bombando quando você aperta mais forte. Não, aí é diferente. O profundo você tem dificuldade para achar, não só porque ele está lá na profundidade, porque é normal para todos os zangues eles serem mais profundos. Mas mesmo lá você é difícil de achar porque ele é mais fraco, geralmente. Esse pulso patológico profundo, não o pulso do zangue, né? Mas geralmente o patológico é que você procura e ele não tem força para empurrar seu dedo, ele parece que não quer deixar seu dedo encostar.
Então, é sinal de deficiência quando está o profundo patológico, tá? Ele vai ser mais fraco. Não é aquele pulso porque você tem uma textura firminha do pulso, de tecido, e aí você tá com a pessoa tem dificuldade de encontrar seu pulso, é uma coisa. Agora, encontrou, tem volume, tudo, então é o profundo só porque é mais profundo. Tudo bem? Mas se tiver profundo, patológico, ele é mais profundo, ele é difícil de sentir, você tem que se concentrar para sentir porque ele é mais fraco, tá? Aí é sinal de deficiência mesmo, tá? Tá. E eu pus esse exemplo aqui, que é aquele que eu contei lá com a Suzete, que eu nunca tinha sentido, e eu falei, Su, parece que arranha o dedo. Era esse que faz assim, parece uma lixa. É um pulso áspero, pode ser que a gente consiga sentir em uma pessoa que sempre tem coceira de garganta, que piora no outono, que é um período mais seco mesmo. Ou uma pessoa que tem síndrome de Jogre, por exemplo, aquela síndrome que você tem dificuldade de formar ginê, né, de mucos, de nutrir as mucosas, dificuldade para salivar, de lacrimejar, tá bom? É um pulso áspero, que é bem difícil. E a gente tem vou desenhar aqui no profundo. A gente tem o que a Suzete mostrou, que é um assim, ó. Ele tem duas características. Vou só riscar aqui, que é o profundo, que não é, tá? Aí você põe o dedo, só pra gente fazer mais isso. Que ele tem duas características e que a gente encontra bastante, tá? Você põe o dedo e parece que ele faz assim. E desce. Ele é arredondado, pode falar que ele é arredondado, que entre ser arredondado e pontudo tem uma diferença. O pontudo é mais yang e o arredondado é mais yin, tá? E ele faz um movimento ondular e depois é um pouquinho mais rápido, tá? Vocês lembram qual que é esse? Esse é o escorregadio, que é sinal de umidade. Esse eu gosto de falar porque tem muita gente hoje em dia que tem muita umidade, né? Por conta das preocupações, colesterol. Escorregadio ou úmido também. Se você usar o termo úmido também serve, tá? E o fraco mesmo, ele faz aqui. Ele vem no dedo, bate no dedo e parece que ele não tem força para continuar. É como se ele batesse no seu dedo, você solta mais um pouco ou não. Ele também é igual como uma deficiência de Qi. Às vezes eu vejo ele mais na deficiência de Yang, que é sinal que a pessoa sente também frio, né? A deficiência de Qi e de Yang é muito parecida, tá? E aí eu para fechar, vou ensinar vocês a olharem pulso de grávida para ver o neném, se é menino ou menino. Às vezes não é para todo mundo que dá certo, eu mesma errei o meu, mas acertei de quase todo mundo que eu vi, meus alunos também, então vou ensinar para vocês, tá bom? Vou voltar aqui, ó. Só para a gente fechar, tá? O pulso que está ligado a esse TA inferior é o rim, né? E também o rim do lado esquerdo. Em alguns livros não vai estar escrito CS, vai estar o rim direito e rim esquerdo, tá?
Então, eles consideram esse terceiro pulso que a gente vê com o anelar, os pontos de Yin, esquerdo e direito. Quando, em relação ao Yin Yang, isso tem em livros diferentes, mas qual lado é Yang? O direito é mais Yang que o esquerdo é mais Yang que o direito? Esquerdo é mais Yang. Isso, tá? Então, o esquerdo é mais Yang. E o pulso, que é mais pontudo, eu acabei falando já, né? Que ele tende a ser mais Yang. E o ondular, ele é mais Yin, tá? E a mulher, em relação ao homem, ela é mais Yin, né? Do que o homem que é Yang. Então, quando o pulso do lado direito, que tende a ser Yin, e além de ser mais forte que o esquerdo, ele é mais ondulado, é sinal que é menina. Quando o pulso esquerdo, que é Yang, e além de ser o esquerdo mais forte, ele é mais agudo, é sinal que é menino. Tá bom? Aí quando vocês tiverem, tentem aí. Pergunta, claro, sempre se a mãe já sabe, se ela quer saber. Aí você vê, dá para ver nos primeiros dias de gravidez. Eu tive aluno que me testou, não contou que estava grávida, né? Eu não sabia. Aí eu falei assim, ó, se tiver o pulso que está mais característico é menina. E foi mesmo. E depois quando ela fez o exame e tudo, aí confirmou que era mesmo. Mas é bem gostoso acertar. Eu já tentei em outras formas, tem outros estilos para ver positivo ou negativo da francesa, mas o que dá mais chance de acerto é esse aqui, tá bom? Dúvidas? Gente, desculpa a minha internet aqui, que foi terrível. Aí eu vou avisar lá para assistirem depois de meia hora, que eu só consegui começar depois de meia hora. Tá bom? Maravilhosa a aula. Ah, Não, obrigada. pronto. Tá bom.